Será que é verdade que o STJ estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo? O que significa dizer isso na prática? Será que ele é mesmo taxativo ou é só a prioridade na cobertura? Eu vou explicar essas diferenças agora, acompanhe aí. O STJ estabeleceu no dia 8/6/2022 que o rol de procedimentos da ANS é supostamente taxativo. Mas, na verdade, o que eles quiseram mesmo dizer é que esse rol de procedimentos é prioritário e não propriamente taxativo. Elton, mas por que então eles colocaram taxativo? Note, o que os ministros quiseram fazer dentro do STJ foi passar um grande recado ao Poder Judiciário de que as decisões judiciais condenando as operadoras de saúde devem ser cada vez mais técnicas e que, veja, se existe um tratamento dentro do rol da ANS capaz de curar o paciente, como se diz ali, né? E o curar aqui deve ser interpretado num sentido amplo. Se existe tratamento dentro do rol, a prioridade de cobertura é o que está no rol. Mas os próprios ministros admitem, por exemplo, que mesmo que não está no rol, pode sim ser coberto, desde que, claro, não exista um tratamento adequado àquela pessoa listado pelo plano de saúde, ou então ele tenha esgotado aqueles tratamentos disponíveis pelo plano de saúde e ele então precise de um tratamento fora dessa lista da ANS. E quais são os critérios para isso? Os critérios basicamente são técnicos e científicos. Os critérios basicamente são aqueles que a ciência ofertará ao caso concreto. Então, por exemplo, o uso de um medicamento que não tenha a indicação em bula, como a gente chama, um medicamento off-label, ele naturalmente pode continuar sendo fornecido pelo plano de saúde. Você pode continuar judicializando isso sem qualquer problema, porque existem outras agências reguladoras no mundo que determinaram que aquele medicamento pode sim servir ao caso concreto do paciente. Uma cirurgia robótica, por exemplo, um paciente que, por exemplo, tenha, sei lá, vamos pensar, dermatite atópica grave, ele não tem tratamento dentro do rol da ANS. Como fica? Ele fica desassistido? Não. Ele pode, então, buscar a exceção da regra, que é a cobertura de um tratamento fora do rol. Uma criança, por exemplo, que tem deficiência no hormônio do crescimento, ela também pode buscar a cobertura que não está no rol. Então, desde que saiu a decisão judicial, eu não parei de receber ligação de advogado, juiz, promotor, de muito aluno meu nas pós-graduações onde eu leciono. Estou rouco aqui falando com vocês, mas quero deixar esse recado para vocês de que, embora a palavra empregada pelo STJ tenha sido taxativo, na verdade, o que ele quis dizer com isso foi que este rol é a prioridade na cobertura e ele pode ser excepcionado. Alguém aí pode dizer assim para mim, mas Elton, eles colocaram também na decisão que se por acaso a ANS tiver indeferido, se a ANS tiver dito que o plano de saúde não está obrigado a pagar, se ela tiver recusado a incorporação no rol, então o plano de saúde não estará obrigado a pagar, é o que diz a decisão. Note, é muito importante que a gente leia as razões de decidir dos ministros. E o que consta nessas razões de decidir? Nessas razões de decidir consta basicamente que este critério pode ser superado na prática sempre que o juiz verificar que há uma necessidade sim daquele paciente e que aquele critério utilizado pela ANS para não incorporar aquele medicamento, aquele exame ou aquele tratamento, por exemplo, ele foi um critério abusivo, ilegal, porque muitas vezes a ANS sequer faz uma análise técnica de verdade mesmo daquilo que ela rejeitou a inclusão no rol. Então, ele está dizendo, isso não é um critério absoluto e isso na prática pode ser excepcionado. Então, alguém aí pode me dizer, Elton, mas você acha que fica como então na prática em relação ao que era antes? Olha, eu tenho dito que em relação ao que era antes, e eu imagino basicamente que 90% dos pedidos continuarão podendo ser acolhidos pelo Poder Judiciário. Eu não acredito em grandes mudanças, porque, por exemplo, dentro do meu escritório, já há muito tempo, a gente vinha adotando esses critérios. A gente sempre se preocupou muito, por exemplo, em fazer a demonstração
técnica e científica de que não existe um tratamento similar dentro do rol, de que aquele tratamento é sim eficiente à luz da ciência. Então, essas questões todas, por exemplo, já estavam muito bem incorporadas por nós, de forma que eu não acredito, sinceramente, em uma grande inversão dentro do Poder Judiciário. Aí alguém pode me perguntar, mas então não muda nada? É isso que você está dizendo para mim? O rol deixa de ser exemplificativo para ser taxativo e não muda nada? Muita calma. Eu não estou dizendo que não muda nada, porque na verdade o que muda mesmo é a necessidade de que cada advogado instrua o processo de uma maneira mais técnica, mais eficiente, para que o Poder Judiciário faça uma melhor análise do caso. Uma ação judicial agora contra o plano de saúde demandará muito mais dos profissionais. E claro, tanto a gente como os meus alunos todos dentro dos cursos de pós-graduação, posso atestar isso por todos eles, estão sem dúvida nenhuma muito bem preparados para lidar com esse tipo de processo, para lidar com esse cotidiano. Porque dentro da pós-graduação, por exemplo, a gente fala muito do rol de procedimentos da ANS e de como é possível excepcioná-lo nessas situações concretas, então não me preocupa tanto. Então muda, na verdade, porque vai existir cada vez mais a necessidade de que o advogado participe mais ativamente da elaboração do processo, descreva cada vez melhor aquilo que está acontecendo, as particularidades do caso e, mais do que isso, que ele junte pareceres técnicos, científicos, que ele junte ali evidências e, claro, que o médico faça relatórios cada vez melhores. Vamos dar um exemplo concreto aqui. O médico pode, por exemplo, dizer já no relatório que não existe um tratamento tão eficaz, tão seguro a você como esse que ele está indicando dentro do rol da ANS. Ou seja, ele pode dizer, declara que não há no rol de procedimentos da ANS outro tratamento tão eficaz quanto esse para o paciente. Esse é só um exemplo daquilo que ele pode colocar e que, sem dúvida nenhuma, poderá ser analisado pelo Poder Judiciário e pelo juiz. Então, vejam, é plenamente possível a um juiz continuar concedendo liminar, continuar julgando as ações procedentes em favor dos pacientes, mas isso exigirá cada vez mais capacidade técnica dos advogados e, consequentemente, cada vez mais relatórios médicos de qualidade. Aquele relatório que simplesmente diz, indica o exame tal a paciente tal, isso cada vez vai ter menos lugar dentro do Poder Judiciário. Então, não se abale achando que agora nenhum plano de saúde vai poder custear mais, nada que está no rol. Não é isso. É assim, o rol é a prioridade, mas ele não é propriamente taxativo, nem na própria decisão do STJ. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Quando o STJ julgou esse processo, ele estava tratando de um procedimento que não está no rol. E o paciente ganhou aquele direito, mesmo não estando no rol. Então significa dizer o seguinte, o que importa mesmo na prática é a evidência técnica e científica da necessidade do procedimento e do tratamento ao seu caso concreto. Por isso, é importante que tanto o médico como o advogado façam aí um bom trabalho para ajudar você dentro do seu processo. Eu espero ter ajudado, desejo a você muito sucesso e acompanhe aqui o canal, acompanhe a gente e deixe seu comentário, porque para mim é sempre um grande prazer poder interagir com vocês. Até o próximo vídeo.